Mas a parte mais engraçada foi ver a reação do galinheiro na Globo News. A Flávia Oliveira, contratada por cota para lacradoras que veem racismo e machismo em tudo, foi acionada. Mas pisou em ovos para criticar o patrão de 9 dedos. É uma forma absolutamente errada de tratar de um assunto pertinente. Claro. Veja, ele quer falar dos erros de previsões em relação à economia brasileira, seja do FMI, seja dos analistas brasileiros. Essa crítica é procedente. De fato, houve um caminhão de erros em relação às projeções para a economia brasileira. Mas por que ser misógino, né? Por que trazer o exemplo da diretora do FMI? E curioso, porque não faz 2 dias, Lula fez uma defesa na reunião da CELAC, em Honduras, de uma secretária-geral da ONU, mulher. A primeira mulher, que gostaria de ver a primeira mulher secretária-geral da Organização das Nações Unidas. Então, fez uma referência a uma representatividade feminina, o que se comenta que seria a candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, para 2 dias depois fazer essa grosseria, né? Não tem outro nome. Mas toda vez que ele tem a oportunidade... Mano, como essa mulher é chata! Calma, gente. Foi só o 98º deslize do Lula nesse governo. Todo mundo erra. Até para conseguir criticar o Lula, elas fazem 5 elogios profundos antes. Que medo de perder a mamata, hein? Tá complicado segurar o Pix para passar pano pro painho? Nunca antes na história desse país as mulheres foram tão desrespeitadas por um presidente. Será que o cara despreza tanto o sexo feminino só para virar manchete, estratégia de marketing? Culpa do Sidônio? Apesar das críticas das analistas, é importante que Lula continue a falar de improviso, pois isso revela a verdadeira intenção e pensamento do presidente. Lula sempre foi assim, a mídia que tentou implementar uma imagem bonita dele nas eleições. Agora saiu a maquiagem. Mas o mais bizarro foi o comentário da jornalista e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui. Digo, Sadi. Eu fico me perguntando se fosse um homem, o diretor-geral do FMI, se o presidente falaria esse homenzinho. Às vezes eu tenho a impressão, Otávio, que se você colocar algumas falas, sabe aqueles quizzes, quem falou essa frase? Com esse cunho machista, que o presidente usou para se referir a Kristalina Georgieva, que é a diretora do Fundo Monetário Internacional, você não sabe se foi Lula, se foi Bolsonaro, se foi alguém da direita, porque assim, é um governo que se diz defensor e respeitoso com as mulheres. O que é isso? É engraçado ver essa turma descobrindo quem é o painho. Chora mais, Sadi, chora. E esquece o Bolsonaro, já faz 2 anos que ele não é presidente. Mano, ela mete no meio o nome de Bolsonaro que não teve nada a ver com a fala. Impressionante a obsessão. É porque se eles não mencionarem o Bolsonaro, não tem sentido nem começar o assunto. É isso que dá ibope. Bolsonaro jamais falaria assim. Agora, quando ele chamou uma japonesa de japonesa, vocês fizeram um escândalo. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Quem chamou a mulher de mulherzinha foi o seu presidente, Sadi. Nem vem tentar comparar com o Bolsonaro. Ela se faz idiota, claro, por conveniência. Mas quem sempre tem essas falas não é o Bolsonaro, e sim o queridinho dela. Parece até que é a primeira vez que o Lula tem falas assim. É engraçado como certos inteligentinhos conseguem enxergar o Bolsonaro até na sombra do presidente que ajudaram a eleger, com tanto amor e devoção. Não deve ser fácil seguir o briefing de que Lula é a sofisticação, a democracia e a igualdade, quando o próprio Salvador começa a soltar abobrinhas que só caberiam, segundo elas, na boca do Bolsonaro. Essa novelinha já virou circo e o puxadinho do PT, onde a Sagui trabalha, já virou camarote VIP para aplaudir de pé tudo que o bebum diz ou faz. Mas claro,
Ela finge surpresa. Afinal, ela pensa que todos nós somos bobos. O Lula sempre foi esdrúxulo, ignorante e machista. Mas vocês preferiram esquecer e preparar um pano rosa com glitter por pura implicância com o Bolsonaro. Agora aguentem. Vocês têm um gato sarnento doente que odeia mulheres e que está destruindo a sua casa. Não culpem o cachorro. Chupa essa manga, minha senhora. É o seu político de estimação. Lá vem o presidente Lula, lançando mais um comentário imbecil. A imprensa já passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.